Então nós estamos em todos os cenários, no céu, na terra e no mar. A enfermagem pode empreender em qualquer cenário, sim. Olá, nós estamos hoje aqui com mais um tema do dia e a nossa convidada de hoje para uma temática relevante é a professora Cristiane Araújo. Professora Cristiane Araújo, ela é graduada em enfermagem, pós-graduada e mestre em enfermagem, é especialista em auditoria de serviços de saúde, especialista em enfermagem do trabalho, é docente do curso de graduação em enfermagem da FASAN e ainda trabalha com empreendedorismo, consultoria de transição de carreiras e qualidade de vida para enfermeiras e enfermeiros. Professora, seja muito bem-vinda, se sinta acolhida, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, professora Ângela. Eu agradeço o convite e me sinto lisonjeada, né, muito emocionada mesmo, de ver o nosso trabalho sendo reconhecido pelos nossos pares, né? E esse tema é um tema assim que enche, né, o meu coração, que dá assim aquela energia muito gostosa, porque cada um de nós tem com certeza um potencial para o empreendedorismo. Basta a gente conhecer um pouquinho mais, que a gente vai perceber que todos nós temos essa capacidade, sim. Então, professora, eu gostaria de dialogar com você sobre esse direito de empreender. Então, nós sabemos que agora o nosso conselho, né, estamos respaldados por a lei do exercício profissional, mas também o COFEM criou agora, fez até um GT sobre um trabalho sobre essa formação para o empreendedorismo. Caminhando, né, por essa vertente, eu pergunto, o que é o empreendedorismo, professora Cristiane, na enfermagem? Então, professora, o empreendedorismo nada mais é do que você oferecer soluções, né, para problemas que a sua comunidade tem, que a sua sociedade tem, não importa o contexto onde você esteja inserido. Então a gente pensa às vezes assim que essa palavra difícil de falar, né, é algo complicado, mas na verdade não é. Geralmente quando a gente pensa que pode oferecer alguma solução no contexto onde a gente vive, seja no trabalho, seja na empresa que você está, no serviço público ou no seu próprio negócio, você tem a possibilidade, com certeza, de promover o bem, né, para aquela sociedade no qual você está inserido ou para um grupo específico de pessoas, por meio de uma ideia, por meio de uma ferramenta ou de uma inovação que você quer trazer, sempre tendo em mente que o propósito final do empreendedorismo é oferecer soluções. E na enfermagem não é diferente, nós temos aí uma cultura, né, que a gente já olha a enfermagem que é aquela do hospital, mas na verdade a enfermagem tem múltiplas possibilidades e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre cada uma delas, mas nós precisamos nos lembrar que empreender na enfermagem é algo que seja quase que inerente à própria enfermagem. Nós conhecemos o ser humano como um todo, né? Nós temos esse privilégio, e empreender significa trazer inovações para esse cuidado em saúde também. Muito interessante mesmo, né, Cristiane? Eu fico aqui, assim, refletindo sobre essa possibilidade de abrirmos outras vertentes para a nossa profissão. Sim. Professora, qual é o perfil desse enfermeiro empreendedor? Então, primeira coisa que eu geralmente falo, que o empreendedor ele deve querer aprender, ter aquela sede para o aprendizado. Não é estudar, viu, professor? Estudar é diferente de aprender, né? A gente sabe muito bem disso. Com certeza. Mas precisamos ter aquela busca pelo conhecimento, busca por aprender. Porque quando eu me proponho a isso, eu tenho mais chance de trazer soluções, né, para aquele meio onde eu estou inserida. Então, assim, o profissional geralmente, se você não tem essas habilidades, você pode, inclusive, trabalhar e desenvolver cada uma delas. Geralmente, um senso de liderança, né, busca por informações, a busca pelo aprendizado, a coragem de se lançar, de se arriscar, só que riscos calculados, é interessante a gente falar isso, né, você ser persistente, você ter aquela resiliência de se superar, né, trabalhar pontos positivos, mas também os negativos, enfim, vários elementos que nos capacitam, que nos preparam para trazer essas soluções para o mercado onde nós estamos inseridos, né? E falando em perfil também, nós podemos falar um pouquinho do que o mercado traz, né? Eu geralmente falo o seguinte, nós precisamos entender
que antes de olhar para o mercado, eu preciso olhar também para mim, quem eu sou, né? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas habilidades, né? E com isso eu traçar um perfil meu, né, do que eu gosto de trabalhar, coisas que combinam com o meu jeito de ser, com a minha personalidade, e o que isso em mim pode ser útil para aquela sociedade onde eu estou inserido. E aí eu olho para o mercado da enfermagem, por exemplo. Hoje nós temos aí mais de 55 áreas, né, pelo nosso COFEN. O COFEN tem uma resolução de 2018 que eles falam justamente isso. A enfermagem pode atuar desde na região aeroespacial até aquela offshore, que é a enfermagem que trabalha a nível de fundo do mar, né, nas plataformas de petróleo. Então nós estamos em todos os cenários, no céu, na terra e no mar. A enfermagem pode empreender em qualquer cenário, sim. Que maravilha! Eu não conhecia, sim, muito interessante. Sim. Professora, e me diga, que público é esse? Então, esse público empreendedor na enfermagem é aquele público que a gente costuma falar que sai um pouco da linha, né? Aquele público que pensa fora da caixa. Então, você geralmente não vê empreendedores na enfermagem dando sopa por aí. Hoje nós já estamos vendo. Por quê? Com a história do empreendedorismo no Brasil, né, de forma geral, que é da década de 90 para frente, a enfermagem agora dos anos 2000 para frente começou a despertar para isso e oferecer soluções em outras áreas, tratamento de feridas, enfermagem obstétrica, enfim, várias outras áreas. E com isso, nós começamos a ver N possibilidades para trazer para essa população, né, soluções não só na área de curar, de tratamento, mas também na área de saúde, qualidade de vida, bem-estar, né, nós vemos isso com a enfermagem estética. Então é muito interessante que a gente abra a nossa mentalidade para essas possibilidades que o mercado está nos oferecendo atualmente. Então, apesar de ser recente, né, nós temos aí algumas pioneiras na enfermagem já, né, alguns anos que estão empreendendo, mas que ela ganhou um boom mesmo, foi agora recentemente, nos últimos 10, 5 anos, e a enfermagem está vindo com tudo aí para oferecer soluções em todas as áreas. Professora Cristiane, vamos colocar aqui, né, para a nossa audiência, para as pessoas que estão aqui, né, nos acompanhando, eu quero empreender. Por onde eu começo? Onde devo começar? Ótima pergunta, professora. Olha só, eu costumo falar, né, eu costumo adotar um pouco aquele... as 3 premissas do Simon Sinek, né? Ele escreveu aquele livro, Comece pelo Porquê. Então, a primeira coisa que a gente geralmente faz é, o que eu vou fazer? A gente começa pelo fim. E ele nos ensina a começar por dentro, então de dentro para fora. E ele inventou a técnica do círculo dourado, né? Que começa... O primeiro ponto comece pelo porquê, o segundo ponto, o como, e o terceiro, o quê. Então, eu deixo para o final o objeto do meu trabalho, mas eu preciso primeiro resgatar a minha essência, né? Então, qual que é a minha causa? Que causa que eu defendo? Esse é o meu porquê. Por que eu faço um curativo? Por que eu trato feridas? Eu tenho que saber a minha missão, a minha causa, né? E o segundo ponto seria como eu vou operacionalizar isso. E aí eu vou me munir de ferramentas, né, tecnológicas ou de ferramentas de trabalho mesmo, me capacitar para oferecer esse serviço. E o final é o serviço ou o produto, que é o quê, né? Então, você trabalhar esses 3 pontos em qualquer área, tá? Não precisa ser só na enfermagem, mas se você quiser empreender em qualquer área, você começa por esses 3 pontos, define o seu porquê, o como e o quê. Com certeza você vai conectar pessoas, vai gerar relacionamentos e isso vai fazer total diferença. Muito, muito, muito lindo, né? Então aqui, de dentro para fora, professora, sim, quero te dizer que foi um prazer recebê-la aqui. Nós estamos encerrando, eu agradeço profundamente, muito obrigada, professora. Eu agradeço o convite, conta com a gente, estou à disposição aí para o que precisar, estamos juntas. Então encerramos, curta, comente, compartilhe.